Olá, meu nome é Fernando, sou petiano do PET Elétrica da UFPB e estou hoje aqui para mais uma aula de Cálculo 1. Na aula de hoje vamos dar introdução aos limites. Inicialmente, vamos ver uma noção intuitiva do que é limite. Vamos supor que eu tenho uma placa metálica quadrada, medindo x centímetros cada lado, e eu aqueço essa placa, certo? Ao aquecer essa placa, ela vai se dilatar. Vai aumentar os lados, ou seja, o x vai sofrer um aumento. A área desta placa é o produto dos lados, né? É x ao quadrado. Vamos fazer uma suposição. Vamos supor que esse lado aqui, esse lado x, o lado dessa placa, é um valor menor do que 2. E ao aquecer esta placa, ou seja, ao aquecer eu vou me aproximar de 2 centímetros. Se eu me aproximo de 2 centímetros ao aquecer a placa, ou seja, se os lados se aproximam de 2 centímetros, a área, consequentemente, se aproxima de 4 centímetros quadrados. Ou seja, o estudo de limites é justamente isso. Limites quer dizer o seguinte, é você se aproximar de um valor e, consequentemente, sua função se aproxima de outro valor. Ao me aproximar de 2 centímetros, aqui neste caso, a minha área se aproxima cada vez mais de 4 centímetros quadrados, ou seja, é o limite da minha função. Graficamente, a gente pode observar isso também. Ou seja, a minha função, que é a função área, no caso de uma placa quadrada, é x ao quadrado. À medida que eu vou me aproximando de 2, seja pela esquerda ou seja pela direita, a minha função também vai ficando cada vez mais próxima de 4. Ó, comecei aqui, mais ou menos, vamos supor que aqui era 1,5, aí obtive um valor ainda menor do que 2. Na medida que eu fui me aproximando mais um pouquinho do 2, eu me aproximei mais do 4 também. Isso pela esquerda. Agora, fazendo análise pela esquerda. Eu tinha um valor aqui, vamos supor que fosse um 2,5, certo? Para 2,5 eu tenho um valor maior que 6, certo? Me aproximei mais de 2. Agora vamos supor que seja um 2,2, certo? E nesse caso agora eu já tenho, é como se eu tivesse um 5 aqui. Ou seja, eu vou me aproximando mais. Se você for fazendo essa análise aqui, você vai ver que quanto mais eu me aproximar de 2, eu, consequentemente, me aproximo de 4. Ou seja, no estudo de limites, não me interessa saber o que acontece quando x é exatamente 2, mas sim o que acontece ao me aproximar de 2, seja pela esquerda ou seja pela direita. Em símbolos, o que a gente pode dizer sobre limites? Quando x se aproxima de 2, neste exemplo, a área x² se aproxima de 4 centímetros quadrados como um limite. Simbolicamente, temos que limite de x² com x tendendo a 2 é igual a 4, onde a notação x maior que 2 significa que x tende a 2. É muito comum os autores utilizar essa simbologia ou então uma flechazinha. Isso quer dizer que o x se aproxima de 2, x tende a 2. E essas três letrinhas L e M significa limite, limite da função. Então esta é a notação. Vamos supor aqui eu tenho limite de x² quando x tende a 2. É isso que essa notação me diz. Primeiro exemplo da gente. Determine o limite de 2x menos 1 quando x tende a 3. Aí justamente não me interessa saber o que ocorre quando x é exatamente 3, mas o que acontece quando eu estou me aproximando de 3, seja pela esquerda, seja pela direita. Fazendo uma análise pela esquerda, ou seja, eu vou me aproximar do 3 pela esquerda. Essa notaçãozinha aqui, 3 menos, quer dizer que o x está se aproximando do 3 pela esquerda. Ou seja, inicialmente eu vou partir do 2, certo? Depois eu vou para 2,5, depois eu vou para 2,9, 2,95, 2,99, ou seja, cada vez mais se aproximando de 3 pela esquerda. Observe o que acontece com a função. Na medida que o meu x vai aumentando, que o meu x vai se aproximando de 3 pela esquerda, a minha função, observe o comportamento dela. Ela vai chegando em um valor cada vez mais próximo de 5. Aqui, 4,8, aí depois 4,9 e 4,98. Ou seja, quanto mais próximo de 3 eu estiver, mais próximo de 5 a minha função está.
certo? Fazendo esse mesmo análise agora pela direita, ou seja, 3 mais. 3 mais quer dizer que eu estou me aproximando de 3 agora pela direita, ou seja, eu parti do 4, aí agora eu vou para o 3.5, 3.1, depois 3.05 e 3.01, ou seja, estou ficando cada vez mais próximo do 3 pela direita. Observe o que acontece com a função. A função ela partiu do 7, ou seja, quando x era 4, a função valia 7. X foi para 3.5, a minha função passou a valer 6. Meu x foi para 3.1, a minha função passou a valer 5.2. E observe esse comportamento aqui, ou seja, o x foi se aproximando do 3 pela direita e a minha função foi se aproximando cada vez mais de 5. 5.1, 5.02. Ou seja, qual é a conclusão? Que o limite de 2x menos 1, quando x se aproxima de 3, é justamente igual a 5. Porque analisando, eu me aproximando de x pela esquerda e me aproximando pela direita, eu observei isso. Ó. Então, a gente pode concluir que o limite desta função é igual a 5. Aí vocês podem me perguntar, então é simplesmente substituir o valor de x na função? Se você substituir x igual a 3 aqui nessa função, vai ver que o resultado vai ser 5, certo? Se você fizer 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 1, 5. Neste caso aqui, você poderia fazer isso. Mas a gente vai ver em casos mais para frente que isso nem sempre é possível, certo? Nem sempre dá certo. Você simplesmente substituir o valor pelo qual x está se aproximando, x está tendendo, substituir esse valor na função. Nem sempre você consegue obter o limite fazendo simplesmente isso. O ideal é que você sempre faça essa análise aqui. Um exemplo 2. Como a função f de x igual a x quadrado menos 1 sobre x menos 1 se comporta próximo de x igual a 1. Resumindo, qual é o limite dessa função com x tendendo a 1? Pronto, este é um dos exemplos onde se você for apenas substituir o valor vou apenas substituir o x igual a 1 aqui na minha função e vou obter o limite. Se você fizer isso, você vai chegar no seguinte caso. Substituir aqui, x igual a 1. 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Ou seja, substituir o meu x por 1. Se você fizer isso, vai chegar nesse valor aqui, 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Ou seja, aí você vai dizer que o seu limite é indeterminado, que ele não existe? Não. Você tem como obter esse limite, sim. Só não pode fazer essa substituição, como poderia ter feito lá no exemplo anterior. Que você substituindo o valor de x no limite, conseguia obter o resultado, mesmo sem ser preciso fazer o estudo da aproximação de x pela esquerda e pela direita. Nesse caso aqui, eu apenas substituindo o valor não daria certo. Então, vou ter que fazer o estudo quando x se aproxima de 1 pela esquerda, para ver o que vai acontecer com a minha função. Então, vou partir aqui do 0, depois eu vou para 0.5, depois para 0.9, 0.99, 0.999, certo? Ou seja, estou bem próximo do 1. Estou me aproximando do 1 pela esquerda. Agora vamos ver o comportamento da minha função. A minha função ela partiu do 1, foi para 1.5, 1.9, 1.99, 1.999, ou seja, na medida que eu estou me aproximando do x pela esquerda, minha função f de x está se aproximando de 2. Observem isso. Agora, vamos fazer análise pela direita. Vou me aproximar do 1, agora pela direita. Vou partir do 2, depois eu vou para 1.5, 1.1, 1.01 e 1.001. Vamos ver o que aconteceu com a minha função. Ela partiu do 3, foi para 2.5, 2.1, 2.01, 2.001. Ou seja, ao me aproximar de x pela direita, minha função, meu f de x, está se aproximando cada vez mais de 2. O limite desta função aqui, como a função f de x se comporta próximo de x igual a 1. Ou seja, o limite dela é 2. Ou seja, essa função ela se aproxima de 2 quando x tende a 1. E este é o limite da função. Ou seja, essa função aqui que aparentemente tem um limite indeterminado, ela possui limite. E esse limite é 2. Graficamente, a gente pode observar isso. Estou me aproximando do 1 pela esquerda. E quanto mais eu me aproximo do 1 pela esquerda, a minha função vai estar se aproximando do 2. Agora eu vou me aproximar pela direita. Estou me aproximando do 1 pela direita. E, consequentemente, a minha função também vai ficando mais próxima do 2. Ou seja, justamente essa é a ideia do limite. Não me interessa, eu não quero saber o que
está acontecendo em x é exatamente igual a 1, mas nas suas proximidades, pela esquerda ou pela direita. E a gente concluiu que, ao se aproximar do 1 pela esquerda ou pela direita, a minha função tem um limite igual a 2. Propriedades. Os limites, eles possuem várias propriedades, certo? Eu trouxe as principais aqui para listar para vocês. Então, vamos supor, se limite f de x com x tendendo a a e limite g de x com x tendendo a existem, ou seja, se esses limites existem e cai um número real qualquer, então, pronto, aí agora segue alguma das propriedades. A primeira delas, o limite de f de x mais ou menos g de x, quando x tende a é igual a limite de f de x com x tendendo a a mais limite g de x com x tendendo a a. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o limite da soma é a soma dos limites. Um exemplo, eu quero saber o limite de x ao quadrado mais 3x ao cubo, quando x tende a 1. Ou seja, tem um limite de duas funções aqui sendo somadas. Pelas propriedades dos limites, eu posso separar essas funções. Eu posso calcular o limite da primeira, com x tendendo a 1, mais o limite da segunda, com x também tendendo a 1, e chegar ao resultado, que é igual a 4. Nesse caso aqui, dá para eu fazer a substituição, certo? Substituir aqui x ao quadrado, limite x ao quadrado quando x tende a 1, substituindo 1 aqui, vai dar 1. Nessa segunda função, substituindo o x por 1, vai dar 3. Então, o limite vai ser o limite da primeira, que é 1, mais o limite da segunda, deu 4. O limite da soma é a soma dos limites. Se eu tivesse substituído 1 direto aqui, teria obtido o mesmo resultado, o mesmo limite, que seria 4. Ó, você substituir aqui o x por 1, vai dar 1. Se substituir aqui o x por 1, também vai dar 3. 3 mais 1, 4. Ou seja, a propriedade é válida. A segunda propriedade, limite de k f de x, com x tendendo a a, também pode ser escrito como sendo k vezes o limite de f de x com x tendendo a a. Ou seja, eu tenho uma constante multiplicando a função, eu posso retirar essa constante e multiplicar pelo limite da função. É a mesma coisa, dá no mesmo. Um exemplo, limite de 3 vezes a função 2x mais 1 quando x tende a 2. Esse 3 é uma constante, posso retirar ele para fora, que é o que a propriedade diz, e calcular o limite e multiplicar pelo limite da função. O limite dessa função quando x tende a 2. Nesse caso aqui eu posso simplesmente substituir o x por 2 para obter o limite. Substituindo aqui vai dar 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então o limite dessa função quando x se aproxima de 2 é 5. 5 vezes 3 igual a 15. Se eu tivesse substituído o x diretamente aqui, teria obtido o mesmo valor de limite, 15. Ou seja, a propriedade é válida. A terceira propriedade é em relação ao produto. Tem o limite de f de x vezes g de x com x tendendo a a. Eu posso simplesmente separar essas funções. Posso calcular o limite de f de x com x tendendo a a e multiplicar pelo limite de g de x com x tendendo a a. Vou chegar ao mesmo resultado. Produto dos limites é o limite dos produtos. Um exemplo, tem o limite de x mais 1 vezes x quadrado menos 2 com x tendendo a 0. Se eu substituir o x por 0 aqui nessa primeira função vai dar 1, e aqui nessa segunda função vai dar menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, ou seja, meu limite é menos 2. E será que se eu fizer o limite separadamente de cada uma e multiplicar, vai dar a mesma coisa? Vai. Aqui está a prova. Eu separei as minhas funções, calculei o limite individual de cada uma e obtive como resultado menos 2. Então a propriedade é válida. Terceira propriedade, o limite de f de x sobre g de x com x tendendo a a também pode ser escrito como sendo o limite de f de x com x tendendo a a sobre o limite de g de x com x tendendo a a, desde que o denominador, o limite de g de x com x tendendo a a, que é o denominador, seja diferente de zero. Ou seja, o limite do quociente é o quociente dos limites. Um exemplo, eu tenho o limite de 3x ao cubo sobre x com x tendendo a menos 1. Se eu substituir diretamente o x igual a menos 1 aqui, eu vou chegar a que resultado? Menos 1 ao cubo vai dar menos 1, menos 1 vezes 3 dá menos 3, e aqui o x vale menos 1, eu vou ter menos 3 sobre menos 1
que dá 3. O limite disso aqui é 3, com x tendendo a menos 1. Mas se eu fizer escolher em fazer separadamente, posso fazer também separadamente e vou chegar ao mesmo resultado. Fazendo as substituições, eu chego que é igual a 3. Ou seja, o limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Por último, eu tenho que limite de k com x tendendo a A é igual ao próprio k. O que isso quer dizer? Quer dizer que o limite de uma constante é igual à própria constante, independentemente do valor ao qual x está se aproximando. Um exemplo, calcula o limite de 130 quando x se aproxima de 7. Então, independente de qualquer coisa, como 130 é uma constante, o limite de uma constante vai ser a própria constante, independentemente do valor de x, de qual valor x está se aproximando. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Dúvidas que vocês tiveram, podem deixar aí nos comentários ou então enviarem para o nosso e-mail. E para que vocês estejam sempre acompanhando nossas novidades atualizadas, siga-nos no Instagram. No mais, meu muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu!